Boa noite, gente. Tudo bem com todo mundo? Vou fixar o tema da nossa nona Perguntas ao vivo. live. Botão. Comentar. Estamos informando seu comentar. Campo de texto. Ponto de inserção no final. Campo de editar. Colar. Como fazer uma boa audiodescrição com Fernanda Braincha. Campo de texto. Está editando. Como fazer uma... Publicar. Botão. Publicar. Como fazer uma boa audiodescrição com... E com horizontal. vamos Maiúscula. E. Seu direito inclusivo. Como fazer uma fixar boa audiodescrição o com Fernanda Braincha. tema. Seu direito inclusivo. Como fazer uma boa audiodescrição com Fernanda Braincha. Fixar comentário. Botão. Fixar. Trocar de câmera. Câmera traseira ativa. Botão. Ao vivo. Encerrar. 2. Estamos... Não assinando. Doni subindo. Permita-se ver além. Não assinando. Permita-se ver além. Doni, Pro. permita-se ver além. Fernando já tá Beatriz Felipe. chegando. Não assinando. Assinar. Beatriz. Beatriz Felipe Pro. Seu direito inclusivo. Seu direito fixado. Como fazer uma boa audiodescrição com Fernanda Braincha. Vamos que vamos, gente. Vamos pra nossa 10ª live, galera. Nona live, desculpa. Amanhã é a 10ª. Firmes e fortes. Desafichar comentário. Comentar. Desafichar. Como fixar. Seu direito. E aí meu amigo. Doni sublinhado Lima. Beatriz Felipe Pro. Gente, preciso trazer o Doni aqui de novo. Eu, igual eu falei, inclusive, Doni, eu conheci a Fernanda que vai estar aqui hoje, porque ela audiodescreveu o show de Marilinha, né, pela Tradusound, que é uma empresa. Então, tipo, você vê que até o cego pode até sofrer com a Marília, que tem audiodescrição. Doni sublinhado Lima. E aí meu. Seu direito. Fixar. Como fazer. Desafichar. Comentar. Perguntas ao vivo. Botão. Como fazer. Fixar. Seu direito. Leandro Lima. Não assinando. Leandro Lima 370. E aí meu amigo. Leandro Lima. Leandro Lima. Fernanda sublinhado. Não assinando. Aí, Fernanda sublinhado. Fernanda Braincha. chegou. Seu direito. Fixar. Como fazer. Vou Desafichar. te Comentar. adicionar. Perguntas ao vivo. Compartilhar. Fazer uma transmissão ao vivo com. Fazer uma transmissão. Doni sublinhado Lima. Doni. Permita-se. Não pode. Leandro Lima 300. Leandro Lima 3. Leandro Lima. Beatriz Felipe. Beatriz. Cancelar. Cadê Leandro. Não pode. Permita. Doni. Visualize. Fernanda sublinhado Braincha. Aí. Fernanda sublinhado. Doni. Permita. Não. Beatriz. Adicionar. Botão. Só aceitar. Fernanda? Oi, Gabriel, tá me ouvindo? Perfeitamente. Ah, boa noite, que ótimo. Boa noite. Que alegria estar aqui neste canal, deste influencer Você que não, tá você fazendo não live podia todo dia. faltar nesse rolê, né? Como você descreveu hoje, você não podia faltar Não, nesse rolê de gente. forma nenhuma. Não, por favor, me chama pro rolê. Eu tô tipo o Sidney Magal das lives. Ô, me chama que eu vou. Tá assim mesmo. Aham, com certeza. E vamos ver se tem mais alguma. Carol. Tem que ser assim mesmo, muitas lives. Quero, por favor, manda lives. Muitas lives. Deixa eu ver se tem aqui. Pode deixar que eu vou lendo pra você. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer é muito engraçado, porque vai calhar muito no nosso tema. Eu vou pedir para você se descrever com essa riqueza de detalhes, com a hashtag pra cego ver, para o pessoal te conhecer. Bora, vamos começar fazendo a coisa mais difícil, que é descrever a gente mesmo. Eu descrevo tudo, mas quando chega em você, né, que coisa. Vamos lá. Eu sou a Fernanda Braencha, eu tenho pele clara, cabelos lisos, bem compridos. Quando eu falo bem compridos mesmo, é porque eles vão até o quadril. Cabelo castanho e longo. Sim, de verdade. E no momento eu tô usando os meus óculos de armação preta, como quase sempre. Eu tô usando um colar que é um olho, um colar que é um pingente em forma de olho, e uma pashmina rosa em volta do ombro. E tô usando meus headphones pretos também, porque agora eu lembro que tem que usar fone de ouvido pra fazer live, senão dá eco. Nossa, dá muito eco, gente do céu. Sim. Agora que eu fiz essa. Ah, obrigada. Quem falou que são muito lindos os seus cabelos. Ah, obrigada, obrigada. Michele? Valeu, Michele. Muito obrigada. Aham, Michele. Uhum. Oi, Mi. Sim. E aí? Então estamos E aqui. Então. para falar de audiodescrição, gente, que é uma coisa que. Igual eu tava falando pro pessoal antes de você chegar, conheci você de um jeito muito legal, porque eu conheci você quando você audiodescreveu o show de Marilinha. Ah, que legal. Você me conheceu na live da Marília, que ótimo. Aham, no show de Marilinha, pra sofrência também ser acessível, né? Sim, todo mundo vai sofrer. Não vamos sofrer sozinhos, vocês vão sofrer também. E assim, a primeira pergunta que eu vou te fazer é: você tem alguma deficiência? Como surgiu esse interesse de audiodescrever? Eu não tenho nenhuma deficiência e é uma pergunta muito comum como surgiu o interesse. Aliás, é uma questão aqui também a ser abordada. Os profissionais de acessibilidade, como a audiodescrição é uma área relativamente nova no Brasil. A audiodescrição não é tão antiga no geral, mas no Brasil parece que ela ainda é mais novidade, muita gente nem sabe o que é ainda, está engatinhando.
Então é comum que os profissionais sejam movidos a alguma razão pessoal. Eu tenho um irmão com deficiência, um filho, um pai, e não é o meu caso. Eu cheguei na audiodescrição por gostar muito de desempenhar esse trabalho mesmo. Eu sou tradutora também, eu sou Uhum. tradutora interlingual, trabalho com inglês e espanhol. E eu cheguei na audiodescrição pela via da tradução. Eu fiz letras na USP, minha graduação é em letras, e a minha pós-graduação lato sensu, é em tradução audiovisual. Que A legal. tradução audiovisual, legal. A tradução audiovisual compreende as áreas de tradução para dublagem, legendagem, e também teve um módulo sobre audiodescrição. Por que teve um módulo sobre audiodescrição? Porque nós pensamos a audiodescrição como uma modalidade de tradução. Como dizem uma teoria da linguística, que agora eu fiz questão de esquecer, acho que é o Jacobson, não tenho certeza, ou é o Yamslev, enfim, esquecendo os referenciais teóricos, parabéns. Mas existe uma modalidade prevista que é a tradução intersemiótica. O que seria uma tradução intersemiótica? Você não está traduzindo de uma língua para outra, de um idioma para o outro. Você está traduzindo de uma rede de signos para outra. E no caso da audiodescrição, a gente traduz os signos visualmente significativos, a linguagem dos signos visuais, para uma linguagem de palavras. Então a gente considera que isso é ser um tradutor também, um tradutor visual. Eu cheguei na audiodescrição assim. Eu fiz esse primeiro módulo, aí fui fazer um curso com a Ana Júlia Perrotti, e falei, vou fazer esse curso aí, parece interessante, vamos ver qual é. Aí eu acabei gostando tanto que até hoje estou nessa área, porque eu gosto muito do desafio de você pegar o que é significativo do que é visual e traduzir isso para um modo de texto. Eu sempre fui uma pessoa muito textual, eu gosto muito de me comunicar com palavras, seja faladas ou escritas. Eu verbalizo muito, então essa profissão bateu muito comigo. E E foi a assim, a partir gente. da audiodescrição, mas, Pode falar. e para mim, que claro que a audiodescrição tem tudo a ver com o universo das pessoas com deficiência, embora não só, tem tudo a ver. Então, para mim, foi o contrário. Eu conheci audiodescrição como técnica, para depois eu começar a me entrosar mais com o universo das pessoas com deficiência. Então, a minha ordem foi inversa. Não foi assim. Primeiro você se envolveu com o universo da pessoa com deficiência e depois virou audiodescritora. Eu virei audiodescritora e depois fui conhecendo esse universo. Uhum. Porque assim, é igual você falou, você conheceu esse universo, então hoje você conhece outras coisas, acho que até para exercer o trabalho de audiodescritora, você tem que conhecer outras coisas de cegos, né? Eu brinco assim que só falta você ser cega, né? Porque, tipo, você já só falta deficiência, né? A gente acaba conhecendo, sim. A Bia tá aqui, Bia Porto. Oi, Bia. Já trabalhei com ela, eu trabalhei na peça dela, da Companhia Barco, que foi a Ensaio da Fantasia, que foi uma peça no Festival Arena Hilda Hilst. Foi um trabalho muito bacana de fazer, recomendo muito Companhia Barco, podem procurar e seguir. Mas então, o que a gente estava comentando, o que eu sempre falo contra a generalização. Não tem isso, o cego. O que o cego quer? Eu falei, gente, só se o cego for uma entidade de um filme de terror. O que o cego quer? O cego, ele quer que você sacrifique seu primogênito e passe o sangue da porta? Não sei, quem é esse o cego, né? Quem é essa pessoa? Não é uma pessoa, é um universo heterogêneo. Cada pessoa é um universo próprio, né? Então não tem essa generalização. Como que é conviver com um cego? Gente, cada um é um, então não tem isso. Mas, É, é claro que tem, e Opa, as pode falar. pessoas, assim, tem muito aquilo de colocar tudo cego, tudo no mesmo saco. É tudo cego, né? Não tem Então, especificidade nenhuma, né? então, cara, imagina, cada pessoa é uma. Mayra é uma coisa, você é outra coisa, outro estudo, outra área outra rede de significações, né? Mas, ainda assim, tem algumas coisas que a gente acaba observando e conhecendo. Por quê? Porque, para ser audiodescritor, a gente tem que estudar um pouco como o ser humano apreende significação, como a gente aprende significado, como a gente recebe informação. E a gente recebe informação por várias vias. A visual é uma delas, a auditiva é outra, a intelectual é outra, a rede cultural é outra. Você absorve informação por várias vias. O trabalho do audiodescritor é pegar o que é absorvido pela via visual e traduzir para uma via textual e contar com todas as outras. Então, já começa por aí, isso já é muito importante. Entender como pessoas apreendem informação é essencial, e é essencial dissociar qual parte disso é visual e qual não é. Uma coisa que eu reparo muito, é muito comum que o vidente supervalorize a visão. Em que sentido?
ache que coisas que não são visuais são visuais. Eu acho que foi no canal do Marcos Lima, do Histórias de Cego, que ele falou que Genial. alguém perguntou para ele como ele consegue levar o garfo até a boca. Aí eu pensei, que pergunta engraçada, porque, na verdade, o que faz alguém levar o garfo até a boca não é uma apreensão visual, é uma memória muscular. Mesmo o vidente, tente você em casa, vidente, tenta fechar o olho e levar o garfo até a boca. Você vai perceber que é fácil, você vai perceber que você consegue, porque é uma memória muscular, ela não é tão visual quanto você pensa que é. Mas a gente mistura tudo. Não sei se você já ouviu falar entre videntes ou ouvintes, que fala assim, eu precisava achar um número na rua, estava dirigindo, abaixei o volume do carro. Por que você Aham, abaixou com o volume do carro? certeza. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Então não tem, mas a gente mistura tudo. A gente aprende Aham. informação tudo de uma vez. E é importante para o audiodescritor começar a setorizar. Tipo, não, pera, isso aí não tem nada a ver com visual. E não cometer erros básicos que são que é descrever sons na audiodescrição. Eu já vi pessoas Uhum. reclamando isso acontecer. Alguém vira assim, tipo assim, o som do violino. Aí a pessoa com deficiência visual, tá, isso eu ouvi. Isso eu escutei, não precisa me dizer. Uhum. Porque a gente tem que aprender a fazer essa dissociação. Isso é muito interessante. Começar a dissociar conceitos e entender como cada tipo de informação vem até você. Eu acabei aprendendo muito, depois de virar audiodescritora, sobre como eu mesma recebo informação por várias vias. Abre várias sinapses no seu cérebro, gente. Uhum. Eu vou ler os comentários aqui para você, senão fica acumulando muito. Eu tenho um monte de coisa para te perguntar ainda. O Hum, Doni escreveu aqui: essa mulher é incrível demais, amigo. Ela é show de bola. Deixa eu ver. Cíntia valeu. entrou, Milena, Beatriz, muito interessante. Tenho interessado muito por esse tema desde que conheci a Fer. A Beatriz Ai, que escreveu. importante. Uhum. Gilvan, a Michelle falou assim: deixa eu ver. Fer, você é incrível. BC Alves entrou. Deixa eu ver. Tá. E assim, Fer, qual é a diferença que você vê hoje para a audiodescrição que a gente faz em uma foto no Instagram e a audiodescrição profissional que você trabalha? Tô aqui comendo uva enquanto o Gabriel lê os comentários. Por isso que vocês estão me escutando aqui comendo uva. Porque eu tô sempre com uva, água. Nessas lives você precisa se hidratar. Jovens, se hidratem. Se hidratem, Mas, jovem. se hidratem, jovens. Mas enfim, o que eu vejo. Descrever é inato do ser humano. A gente descreve o tempo inteiro. A gente descreve o que a gente pensa, a gente descreve o que a gente vê, a gente descreve o que a gente sente. Então, descrever é um ato comum do humano. Já Uhum, audiodescrever é uma prática profissional. Essa é a grande diferença. Então, para materiais profissionais é necessário um audiodescritor. Para audiodescrever um filme ou fotos profissionais que vão para algum lugar, né, que vão para uma galeria, é necessário que tenha audiodescritores. Mas, nas redes sociais, não precisa ser todo mundo audiodescritor formado. Nas redes sociais, todo mundo produz seu próprio conteúdo de forma muito mais informal. E as descrições, elas podem acompanhar isso. Então, as descrições feitas em redes sociais pela própria pessoa que posta podem ser muito mais informais. E não tem problema, que de vez em quando as pessoas ficam, eu não tenho todas essas técnicas de audiodescrição, como eu vou fazer? Faz do seu jeito, porque é a sua rede social, é um negócio muito mais light. O post nas redes sociais ele é efêmero, é para os seus amigos consumirem mesmo, não é um problema. Então, não se reprima. Eu comecei Sidney Magal, agora eu já sou Rick Martin. Olha que maravilha que tá essa live. Mas enfim, não se reprima. não se reprima. Já é outra já é outra questão você se dispor a audiodescrever um filme sem ter formação em audiodescrição. Aí eu já acho que não é bacana, são coisas diferentes. Na sua rede social, faz do jeito que você acha. Ainda assim, tem algumas dicas que podem ajudar muito. Uma dica que eu já coloco aí que é interessante é você ser organizado na disposição da informação. Porque essa organização é muito importante. Por quê? É uma questão física aqui. A velocidade da luz ela é muito maior do que a do som. Então, o que chega para a gente visualmente é muito mais rápido por causa dessa diferença. Por isso, a gente tem a falsa impressão de que a gente, quando olha uma imagem, vê tudo de uma vez. Tecnicamente, não é verdade. A gente vê de forma setorizada, de forma sequencial. A gente recebe informação de forma sequencial. Mas, como vendo isso é muito rápido, a gente não percebe. Já ouvindo, a gente percebe que ela é sequencial.
Se eu for falar pra você, vai, uma mulher de pele clara, olhos castanhos, cabelos lisos, você ouviu uma coisa de cada vez. E você vai Uhum. compondo na sua cabeça essa imagem mental, uma de cada vez, até que você acompanha inteira. Então, é melhor a gente organizar essa informação na ordem de leitura, quando possível. Vamos supor que a gente está falando de um folder, vai live às 19 horas, alguma coisa assim. Se eu Uhum. falar para você primeiro o título, depois uma coisa que está no fim, depois uma coisa que está no meio, depois uma coisa que está no canto, é um pouquinho confuso. É mais bacana se a gente seguir uma ordem de leitura. Mas, como tudo em tradução, a resposta é depende. Porque algumas intencionalidades podem fazer essa ordem se modificar. Se alguém leu a audiodescrição que eu fiz da divulgação dessa live, vai perceber já uma exceção. O que eu fiz? Eu coloquei o título, estava lá na live todo dia, seu direito inclusivo, e no final tinha o horário, o tema e o horário da live. Como fazer uma boa audiodescrição, 21 horas. Eu fiz uma escolha de colocar isso primeiro e depois a descrição do que estava no meio, que eram as nossas fotos, essas coisas. Por que eu fiz Uhum. essa opção? Porque quando você estiver lá lendo com o seu leitor de tela, eu acho mais interessante que você saiba logo qual é o tema e o horário, e depois você tem acesso à audiodescrição das fotos, porque você pode querer passar rapidinho e decidir pelo tema se você tem interesse em assistir essa live ou não. Que Então é melhor você genial. ouvir o tema antes. Então, para esse caso, eu falei, eu acho que é melhor o tema vir logo, do que enrolar a pessoa com a audiodescrição das fotos e só no final ela saber o tema. Que Então, interessante. esse tipo de opção conta muito também. Como o seu público vai consumir essa informação, do que o seu público precisa? Ele precisa logo da informação do horário e depois vem das fotos? Ou o contrário? Depende do material. O material vai ditar isso para você. Isso são as malícias e traquejos que a gente pega na vida de audiodescritor. E assim, na sua carreira de audiodescritora, você acha que os serviços os quais você presta, eles vêm crescentemente assim se preocupando com a audiodescrição ou você ainda acha que é uma coisa muito tímida? A Beatriz comentou aqui, é que nem a tradução de língua, né? Muda de tradutor para tradutor. Muda, Bia, muda sim. A audiodescrição também é passível de estilo. Você pode começar a perceber, eu gosto mais do estilo desse audiodescritor do que daqueles. Pode acontecer. Respondendo à sua pergunta, se eu acho que os serviços vêm se preocupando mais com acessibilidade, com a audiodescrição, timidamente. Eu acho que timidamente. Por um tempo, a preocupação ela foi aumentando por ser lei. Por exemplo, cinema. Eu não sou tão. Você vai saber mais do que eu sobre leis, porque você é advogado ou está quase sendo. Você já Tô terminou a quase faculdade? sendo. Tô no Está meu quase último sendo, está no semestre. processo? Tô quase sendo. Último semestre. Então, você aí, um quase advogado, deve saber mais essas precisões da lei. Mas o que eu sabia era obrigatório para os filmes brasileiros que eles produzissem a audiodescrição. Mas não era obrigatório que veiculasse. Então tem Uhum. muito filme com audiodescrição depositado na Cinemateca Brasileira, a que o público nunca teve acesso, mas a audiodescrição existe, está lá. Mas para sair um filme, a Ancine obriga que você produza essa audiodescrição. Então a preocupação acaba, ou para ir para edital também, para ir para festival. Então surgiu uma preocupação para atender essa demanda. A preocupação espontânea eu sou aqui um produtor de conteúdo, faço uma peça, faço um filme. Ele bem que podia ter audiodescrição para mais públicos terem acesso a essa mensagem com qualidade. Eu não estou tão acostumada com isso acontecer, mas eu acho que tem um motivo muito simples. As pessoas não sabem que a audiodescrição existe. Tem muito diretor de cinema que nunca pensou porque não sabe que existe. Eu acho que não saber que esse recurso existe faz parte do problema, mas também nem sempre se lembrar da existência do próprio público. Talvez isso participe um pouco. Eu acho que cada vez mais o público de pessoas com deficiência visual vem se pronunciando, vem se colocando, olha gente, a gente está aqui, a gente produz conteúdo, a gente consome conteúdo, e isso é responsável pelo advento da audiodescrição. A audiodescrição está crescendo muito por pressão de vocês. Como eu falei para a Mayra, o audiodescritor é um monstro que vocês criaram e com o qual vão ter que conviver. E um monstro que a Porque, gente ama, eu vou te falar. ai, bom. Porque é isso mesmo. Toda essa a levantada que deu a hashtag para cego ver, isso é coisa muito nova, isso é coisa de 5 anos para cá. E a pressão do público que muda as coisas. Quanto mais o público pressionar e falar, gente, olha isso aí, olha a Netflix, só 33 títulos com audiodescrição, isso ainda é muito pouco.
Não dá para aumentar? Se aumentar, mais gente vai assinar. Eu acho que Uhum. isso fez a audiodescrição dar uma crescida, mas ainda assim tem muito o que crescer. Como eu acabei de comentar, essa contagem já pode estar desatualizada, porque eu contei mês passado, faz 2 meses, mas eu fui contar lá o que tem audiodescrição em português na Netflix, e eram 33 títulos. É bem pouco diante do acervo da Muito pouco, Netflix. muito Dá pouco. para aumentar, gente. Netflix, Amazon Prime, Apple, fica aqui o convite. Me liga, me manda um telegrama, uma carta de amor. Me Aham. liga, gente, vamos Faz um audiodescrever contrato mais títulos. vitalício, né? Faz, gente, por favor, estamos aqui para vocês. Mas eu acho que eu já tive contato com alguns grupos, como a Companhia Barco, que espontaneamente quis que a peça fosse audiodescrita. Isso é muito bacana, mas ainda é muito raro. Ainda precisa de vez em quando. Ah, que o Gustavo Torneiro falou, a Apple TV tem todas as obras originais com AD em várias línguas. Ah, legal. Legal, Gustavo. E Legal, legal, Apple. Gustavo. Tudo bem. Eu já tinha ouvido falar de uma série, que é a Home Before Dark, que tem audiodescrição. Eu acho que são os conteúdos originais da Apple que estão tendo, né? Mas, concluindo a resposta da pergunta, eu acho que está crescendo o interesse, mas ele ainda está de forma tímida. Dá pra rolar mais isso aí. Uhum. E assim, eu acho, não sei se você concorda, trabalhando com isso, que os prestadores de serviço eles estão perdendo o deficiente como consumidor, né? Porque eu prefiro, se o negócio está bem feito, tá áudio descrito, pagar um pouquinho mais caro, né? Então, eles estão perdendo público e estão perdendo dinheiro também, né? Com certeza estão perdendo público, estão perdendo dinheiro. É começar a pensar a pessoa com deficiência, no caso a visual, mas isso pode ser ampliado, como um potencial consumidor. Eu acho que está mudando agora, mas a gente ainda trabalha, infelizmente, muito com o default como consumidor. O default, o padrão seria quem? O homem branco, hétero, cis, vidente, ouvinte e bípede. Pensa nesse homem, default. Ainda é muito nessa pessoa que a indústria pensa como consumidor. E tudo que não for ele, qualquer característica que você vai mudando, que não for esse homem que eu acabei de listar, Uhum. já vira uma coisa específica, já vira uma coisa de nicho. Existe personagem mulher, existe personagem trans, personagem cego, mas se eu disser só personagem, o que a pessoa pensa? Que é um homem branco, hétero, cis, vidente, ouvinte, bípede. Se eu disser, Uhum. esse tem o direito de ser apenas personagem. Todos os outros têm uma característica. E isso é a primeira coisa a ser atacada. Eu acho que essa é a primeira base que a gente tem que atacar. Não é assim. O que nós temos é variedades humanas. O ser humano ocorre em várias formas e com várias características. Não existe uma primordial e as outras são variações dela. E eu acho que esse pensamento acaba travando eles pensarem a pessoa com deficiência como público, porque quem é esse público? Não é o público padrão que eu estou mirando. Quanto mais a gente conseguir enxergar a variedade para além desse default, mais a acessibilidade vai crescer. Uhum. E eu acho que assim parte muito também de nós, pessoas com deficiência visual, conscientizarmos, né? Entrou aqui agora, Ivan, se você tiver aí, ó, a Fernanda trabalha com audiodescrição. O Ivan, que trabalha comigo no escritório, todo mundo tenta ao máximo descrever as fotos para mim no grupo do WhatsApp do escritório, né? E o Ivan, ele sempre vem com umas audiodescrições ótimas. Ó, audiodescritor deve ganhar bem, né, Fer? O Ivan já pode estar dando um gás no financeiro com isso, né? E Bora, gente. é uma audiodescrição muito própria que cada um faz, né? O jeito que o Ivan faz não é o jeito que você faz, não é o jeito que o outro faz, né? Como eu vejo isso como quem utiliza o serviço, é uma coisa muito própria, né? Os três vão audiodescrever a mesma coisa, cada um vai fazer de uma forma, né? Sim, com certeza, porque a gente não vê tudo da mesma forma. A gente escolhe priorizar coisas diferentes. A gente pode olhar para uma mesma cena, eu e um outro audiodescritor, e a gente ter percepções diferentes dessa cena. É claro que uma técnica, é uma diretriz da audiodescrição, a gente não ficar imprimindo os nossos valores pessoais. Para quê? Para a nossa percepção pessoal não substituir a do espectador. Então, o que acontece? Em audiodescrição profissional, estou falando, em audiodescrição profissional, não é bacana que a gente fique interferindo no sentido de, passou um gato fofinho, um gato amedrontador.
Descreve como o gato é, visualmente, e o público vai decidir se achou ele fofo ou não. Não é você que decide. Aham. Mas a gente pode reparar coisas diferentes. Eu posso reparar que o gato é cinza, outra pessoa pode reparar que o gato é magro, outra pessoa pode reparar que o gato tem um corte na perna. E essas mudanças do que foi priorizado para descrever, elas vão causar as diferenças entre as audiodescrições. Mas a intenção é sempre em função da narrativa. Se o gato é magro, cinza ou com um corte na perna. O que é mais importante para contar essa história? Vamos supor que é a história de um gatinho que acabou de brigar com outro gato. É uma animação, sei lá, nos inventando. Se ele acabou de brigar com outro gato e tá com o corte, esse corte é muito importante. Ele marca uma coisa muito importante pro personagem. Ele marca alguma coisa que aconteceu. Então é bom que ele seja priorizado. O material define o que a gente vai priorizar. A primeira coisa que a gente tem que quebrar é impossível descrever tudo, porque tudo é muita coisa. Imagina que você esteja assistindo um filme audiodescrito e o audiodescritor decidir que ele quer descrever cada detalhe de cada sapato de cada figurante. Você não vai escutar o filme. Vai ficar impossível assistir esse filme. A gente tem que fazer escolhas. E as escolhas, elas vêm em função da narrativa, em função da história que se está contando. É muito genial isso, gente. É genial porque assim você verbaliza alguma coisa que vai fazer a diferença na vida do outro, né? Eu acho que é muito isso que resume a audiodescrição, né? Deixa eu procurar aqui que a Beatriz falou alguma coisa enquanto você come uma uvinha. Eu vou fazer isso mesmo. Cadê? E a gente também é tímido para entender o universo. É legal você entender, trazer isso de como descrever imagens. Por exemplo, que a gente percebe que pode fazer isso organicamente tanto no pessoal, né? Também no pessoal. Sim, sim. Tanto no pessoal quanto no profissional. Quanto no profissional. Muito bem. Sim, pode. E eu acho legal que a gente incentive cada vez mais que quem usa as redes sociais descreva as fotos. Não, ai, nossa, não consegui dar todos os detalhes. Beleza, se você só colocar, essa aqui é uma foto que tá eu, meu pai e o meu gato, você já deu uma informação que já fez uma possível pessoa com deficiência visual da sua timeline não ficar totalmente boiando sobre aquela foto. Às vezes até a legenda já acessibiliza alguma coisa. Você postar uma foto e não escrever nada, uma pessoa com deficiência visual vai boiar, né? Não, ou quando elas não escrevem nada, elas fazem assim. Eu estava conversando com uma advogada hoje, né? É muito sobre isso. 7 passos para fazer tal coisa. E, tipo, os passos estão na foto. Ou assim, tipo, as certidões estão descritas na foto. Então, tipo, não tá na legenda. Então, a pessoa, por desconhecimento ou por esquecer, não coloca a audiodescrição e não coloca nenhuma menção na legenda, né? Então, cabe a gente... Eu sempre faço isso, né, nos comentários. Olha, fulano, eu sou deficiente visual, eu preciso que você descreva a foto, ou coloque... Ou se a pessoa muitas vezes esquecer de descrever, né, Fer, colocar um detalhe a mais na legenda, né? Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Verbalizar o que está na foto, muitas vezes, que não deixa de ser uma audiodescrição, né? Sim, a audiodescrição inclui a transcrição do texto, se houver texto na imagem. Se eu publicar uma imagem assim, muito simples para você, é só um fundo branco com um texto em preto, tudo bem. Mas o que está escrito nesse texto? Os leitores de tela pegam, pelo que eu saiba, você pode me corrigir, tudo que a gente escrever no espaço das legendas. Agora, o que está escrito em formato de imagem, ele só vai dizer que é uma imagem. Ele não capta aquele texto ainda. Quem sabe no Instagram, futuro... se tiver uma foto só, ele ainda pega. Tipo, a Fernanda posta uma foto, texto que diz, live com seu direito inclusivo. Mas agora ele pega se for uma foto só. Se você postar uma foto, um texto com fundo branco, porque ele tem, acho que um scanner, alguma coisa assim. Mas assim, se for 3 fotos e 5 vídeos de Fernanda Braencha, daí pode esquecer. Não, nunca será. A sua imagem ficará para sempre perdida. Não perca. Perdi. Não sei o que eu vi outro dia que falou assim, não perca. Daí a pessoa, já perdi, que não tem inscrição. Não lembro quem falou, mas eu ri. E eu sempre falo pro pessoal, sabe? No direito você vai estar perdendo o cliente. Imagina um cliente cego que entra no Instagram do seu escritório, que não vê aquilo audiodescrito e fala assim, eu quero fazer um divórcio. Tá falando lá que você faz divórcio e não tá descrito, só tá uma imagem com o negócio
branco, falando assim, escritório tal, 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 faço isso, isso, isso. E muitas vezes é o cliente da sua vida. E você vai perder o cliente cego da sua vida por não ter descrito uma foto, né? Vai perder. Outro advogado vai pegar o divórcio do Fábio Júnior com a Gretchen, que vai ser o divórcio do século, gente. Perdeu, perdeu. Na situação de teste, assim, Fábio Júnior ficou cego, agora Fábio Júnior precisa de audiodescrição, e Fábio Júnior não tem audiodescrição, porque ninguém escreve. E Não assim, é? agora, né, sim, com certeza. Você quer falar alguma coisa? Te interrompi? Não. Bola pra frente, bora lá. Outro projeto que eu gosto muito que você tem, que é o Grafites Audiodescritos. Onde surgiu, Ah, assim, verdade. essa sua vontade de audiodescrever grafite? Essa minha vontade de áudio descrever grafite saiu da minha cabeça mesmo. Não foi ninguém pediu, ninguém surgiu pra mim com essa demanda. Eu que pensei assim, eu gosto de grafite, eu sempre gostei de grafite, é uma coisa que eu sempre presto atenção quando eu tô andando na rua. Tô lá no ônibus, eu torço o pescocinho pra ficar olhando o grafite, fotografo, sempre foi um negócio que me chama atenção. Porque eu acho que o grafite ele comunica muito com o espaço e com o tempo. O que alguém escolheu pintar numa parede de uma cidade pode comunicar uma coisa muito importante que está acontecendo naquele espaço ou naquele tempo. Ou naquele zeitgeist, né, no espírito daquele tempo. A gente está conversando muito sobre, por exemplo, Vidas Negras Importam, que foi uma pauta muito importante das últimas semanas. Alguém vai lá e faz um grafite sobre isso. Olha como que isso mostra. Isso mostra a comunicação nesse tempo. Ou ao contrário, tá? Assim, ao contrário no sentido de, estamos em tempos muito pesados. Alguém decide grafitar uma piada, uma coisa leve, uma coisa fofinha. Isso Uhum. também diz muito. Tudo tá tão pesado que a pessoa escolheu dar uma leveza naquele muro. Olha como isso comunica, olha como isso é intenso. Eu acho o grafite uma parte essencial da vida na cidade. E a pessoa com deficiência visual dificilmente tem acesso ao conteúdo de grafite. Por quê? Muito difícil que você vai estar andando na rua e vai ter o quê? Vai ter um QR Code no grafite para você apontar no muro. Aham. É muito difícil que isso aconteça. Pode acontecer numa galeria. Se for ter uma exposição de arte, pode acontecer. Ter audiodescrições gravadas, recomendo muito que aconteça. Mas na rua é muito difícil. Então eu pensei, como trazer isso e onde trazer isso da rua? Eu pensei, gente, agora, nesse tempo de pandemia, a internet está sendo a nossa rua. Então vamos trazer para a internet. Então, acho que a internet é o lugar para a gente trazer esses grafites, trazer essa comunicação toda com a rua. E nisso eu já tinha um tempinho de audiodescritora, pensei, acho que dá para abraçar isso aí, dá para eu fazer descrições desses grafites que se comunicaram comigo. Aí eu vim com essa proposta, comecei no Instagram, né? Agora, além do Instagram, eu também coloco num álbum, na minha página profissional no Facebook. E agora uma novidade recém-saída do forno. Eu acabei de abrir o meu canal no YouTube. Uma coisa que eu achei que Já eu não vou me faria com a minha vida, eu inscrever. resolvi. Sucesso Foi total. ontem. Abri ontem. O nome dele é Doses Antitópicas. Eu explico o porquê desse nome no vídeo zero, no primeiro vídeo. E lá também tem uma playlist para os grafites audiodescritos. Que Então legal. são videozinhos curtos que tem sempre a foto do grafite e com a leitura da audiodescrição em cima. A diferença é que lá vocês vão ter a honra e o privilégio de me ouvir lendo essas audiodescrições. Isso é tão melhor do que o leitor de tela? Não sei, porque os leitores de Nossa, tela de vocês são vozes tão selecionadas que passaram anos sendo construídas, mas a gente corre esse risco, não é? eu estava conversando com uma amiga minha hoje sobre estudo. Eu falei assim: olha, cara, eu não consigo ficar estudando mais de uma hora sem parar, porque essa voz meio que robotizada vai cansando o seu cérebro, né? Você não consegue ter o mesmo Uhum. aproveitamento. Não sei se já algum decente visual já te falou isso, mas eu acho que você tem uma voz para quem lê audiobook. Você já ouviu esse elogio? Se não ouviu, eu estou sendo um primeiro. Que eu acho que sua voz é muito propícia para ler audiobook. Ai, obrigada, que ótimo. Bom ouvir isso, porque é isso que eu estou pretendendo fazer mesmo. Eu estou investindo cada vez mais nas minhas habilidades vocais, estou fazendo consultoria com fonoaudiólogo para tentar cada vez mais melhorar o meu uso profissional da voz, para investir nessa parte de locução e de audiobooks mesmo. Aham. Legal, legal. Já tem um feedback desse potencial. Aí, assim, você tem que ter, falando em voz, assim, você tem que ter algum cuidado com a sua voz quando você vai audiodescrever. Um exemplo, a Tradusound descreveu, que é a empresa a qual você trabalha, né?
escreveu o show, audiodescreveu o show da Marília. Pra todo esse tempo, acho que foram 3, 4 horas de show, não lembro. Foram Pra todo 6 horas. Foram 6 horas de show. Foram 6 horas de show. Acho que começou às 8, acabou com as 3 horas da manhã. 8, 9, acabou 4 horas da manhã, não lembro. Foi a mulher ligada no 220, o Duracell corre forte naquelas veias. Uhum. E como você tem que tomar algum cuidado, comer alguma coisa específica, tomar muita água? Quais são os cuidados assim que você tem que tomar? Como em todas as profissões que usam muito a voz e tem um uso contínuo da voz, é importante você tomar tomar uns cuidados com ela, sim. Se hidratar, falei, se hidratem jovens e se hidratem ainda mais se vocês forem locutores, audiodescritores ou professores ou qualquer profissão que fala muito, fala pelos cotovelos que nem eu. Então é importante se hidratar. Estou pegando algumas dicas agora. Isso fonoaudiólogos podem falar melhor, mas eu estou pescando uma dica aqui, outra ali. Já me falaram que chocolate não é muito bom na hora que você for fazer um trabalho. Não é nunca, gente, tá louco? Lógico que eu como chocolate. Mas na hora que você for fazer, tipo assim, antes dessa live, eu não comi chocolate, porque parece que emplasta a garganta um pouco e faz a voz sair meio zoada. Então Sério? dizem que é uma coisa... Sim, e também tem a ver com a hidratação. Alguns alimentos roubam a hidratação da sua boca e deixam deixa a língua meio parada, não sei, tem alguns efeitos. Mas eu acho que hidratação é o essencial e tomar cuidado mesmo, não sair berrando por aí. O Isaac falou assim que a voz humana vai muito além dos leitores de tela, né? O leitor de tela não consegue fazer com a mesma performance. O robô não consegue fazer com a mesma performance. O Gustavo fez uma pergunta muito legal. Você quer falar? Não, faz a pergunta do Gustavo antes, depois eu vou para outros lugares. Né? Ele pergunta se você tem alguma dica para quem quer audiodescrever meme. Audiodescrever memes, tá aí um grande desafio, porque o meme, ele é feito para ser entendido rápido, ele é feito para ser entendido muito rápido. Então, demora 50 anos. Não, demora 50 anos, às vezes demora também, né? Mas o que acontece? Eu acho que para audiodescrição de memes é legal você ser muito focado e muito direto ao assunto. Diferente dependendo do grafite, os detalhes podem ser o que importa lá. O que tem nesse canto. Eu acho que no meme é melhor você ser rápido e focado. Então acho que essa é a principal dica que eu daria. Mas também depende do meme. Vai ter aqueles memes que são uma tirinha com 3 quadrinhos. Vai ter um meme que tem um texto e uma imagem. Se o meme tiver texto e imagem, a relação entre texto e imagem é muito importante. Então, atentar às duas coisas. Transcrever o que está no texto, sei lá. Foi aqueles memes tipo antes, depois. Aí, antes, tá lá uma pessoa andando na rua. Depois, uma pessoa cansada. Atentar a essas ordens e ao que constrói esse meme. Eu acho que ser rápido, focado e atentar à ordem do que está construindo o humor do meme. Muito legal. Você queria falar alguma coisa ali que o Isaac falou? Eu acabei te interrompendo. O Isaac falou de locução e de uso da voz, do uso da voz humana. Isso é muito importante, porque a audiodescrição é um trabalho em equipe. Também isso é muito importante abordar, porque ainda tem muita gente que não sabe muito da cadeia de produção de uma audiodescrição. Ela começa no audiodescritor roteirista, que é o que eu normalmente faço, esse é o meu papel primordial. E a gente elabora o roteiro e faz a tradução, aquela tradução intersemiótica propriamente dita. Eu sou aquela pessoa que vai olhar para cada cena do filme e falar, olha, nesse intervalo em que os personagens não falaram nada, o que é mais importante nessa cena para o público entender o que está acontecendo? Que elementos visuais são chave para o entendimento da cena e que vão construir na audiodescrição um entendimento junto com as falas e os sons do filme. Isso é importante. Uma audiodescrição, ela é pensada em interação com a obra. Se eu só te der a faixa de audiodescrição sem o filme, não adianta. Você vai só escutar uma pessoa falando. Não é isso. É você ouvir junto com o filme. Aí imagina, você escuta o barulho de uma porta abrindo e aí o audiodescritor fala, chegou tal personagem. Se eu só falasse chegou tal personagem sem essa porta, a cena não ia se construir sozinha. A audiodescrição tem que se construir junto com o filme. Então, esse é o trabalho aí de tradução. Isso é o audiodescritor roteirista. Depois do audiodescritor roteirista, a gente tem o consultor, que inclusive o Gustavo Torniero desempenha esse papel. Ele é consultor em audiodescrição, entre outras coisas que ele faz da vida, com edição de áudio e rádio. O consultor é uma pessoa com deficiência visual
que vai atuar como uma espécie de revisor para esse texto e vai validar para mostrar para a gente, para o audiodescritor, se aquele texto serve, se ele está fazendo mesmo uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa que apreende aquele significado sem o apoio da visão, conseguir ter acesso àquela mensagem com qualidade. Isso é o consultor que vai trazer para a gente. A audiodescrição precisa de consultor, sempre. Eu não posso fazer uma audiodescrição sozinha. Por isso, se vocês vão ver, por exemplo, no Grafites Audiodescritos, meu consultor é o Felipe Diogo. Ele está sempre lá nos créditos também. Por que isso é importante? Eu fiz uma entrevista com ele esses dias. Ah, foi bacana. Por que isso é importante? Porque nós, audiodescritores videntes, a gente começa a entender cada vez mais como a informação sem a visão é apreendida, mas a gente não tem a experiência real de apreender um significado sem a visão. Fala assim, mas e se você fechar o olho e saber que você entendeu? Não é a mesma coisa? Não. Se eu fechar o olho, eu sou uma vidente de olho fechado. Eu não equivalho a uma pessoa com deficiência visual. Eu sou uma pessoa com várias memórias visuais que fechou o olho. Não é a mesma coisa e nunca vai ser. Então, por isso, o consultor é de suma importância para a construção de uma boa audiodescrição. Eu aprendo muito com os meus consultores. É um trabalho em equipe mesmo. Depois até tem uma questão de termos que algumas pessoas categorizam assim. Tem o audiodescritor e o consultor. Algumas pessoas chamam o consultor de audiodescritor consultor também. E, enfim, tem uma variedade de termos, mas o importante é saber que esses papéis existem. Depois do audiodescritor roteirista e do consultor em audiodescrição, isso são as pessoas que fecham o texto. Vou lá mandar 1000 áudios para o meu consultor às 3 da manhã, real, oficial, já aconteceu, para decidir, tipo assim, o que a gente faz com essa cena? Você acha que ficou bom assim, né? Aliás, não sei se você tem alguma live programada com algum consultor de audiodescrição, acho que seria bem bacana. Olha, já vou fazer para o mês que vem. Excelente, se você puder me indicar. Porque eles podem, depois eu vou te indicar alguns, porque eu acho que eles podem trazer uma experiência diferente da minha, como é ser consultor e trabalhar com diferentes audiodescritores. Eu, como audiodescritora, já trabalhei com vários consultores e sei que a gente aprende um monte de coisas, e uma boa característica de um consultor, aliás, para quem estiver pensando nessa profissão, é saber pensar além de si. Os melhores consultores com quem eu trabalhei, as consultorias que eu mais falei, olha, ajudou mesmo, contribuiu, ajudou a construir um bom texto, foram os consultores que conseguem pensar além de si mesmos, que falam só, não é assim, eu entendi, então tá bom, sei lá, eu sou cego, eu entendi, então tá bom. Não é só você. E uma outra pessoa com deficiência visual, com uma experiência diferente da sua, entenderia também? Então, é legal que o consultor em audiodescrição tenha um certo conhecimento da gama das pessoas com deficiência visual, que é muito variada. Tem pessoas com... Por que eu falo pessoas com deficiência visual como um termo guarda-chuva? Porque existe o cego, existe a pessoa com baixa visão, existem vários tipos de baixa visão, são vários perfis diferentes. Existe gente que enxergou até os 10 anos, existe gente que enxergou até os 30, existe gente que nunca enxergou. E a audiodescrição tenta dar conta dessa diversidade toda e acessibilizar para todas essas pessoas. E é muito importante que o consultor entenda isso. Olha, eu que, sei lá, que enxerguei até os 10 anos, entendi. Uma pessoa que enxergou só até os 2 já não ajudaria tanto. E trazer isso para a consultoria. Meus melhores consultores sabiam pensar além de si. Terminando essa digressão toda sobre consultoria, depois que audiodescritor e consultor conseguem chegar num texto, chegamos no roteiro. Aí a audiodescrição está pronta, mas nem um pouco, porque é só um texto num papel ou numa tela. Isso vai ser gravado. Se for um filme, se for uma audiodescrição ao vivo, vai ser falada na hora. Mas, se for um filme, um material, ela vai ser gravada. E nisso vai entrar o locutor. E o locutor também faz muita diferença na audiodescrição. Eu posso escrever um texto maravilhoso. Se o locutor não souber usar a voz nele, não vai ficar bacana essa audiodescrição. Porque a voz também pontua. Eu tenho parceria com a TraduSound, então eu tenho trabalhos no canal do YouTube da TraduSound. Tem um que eu queria pontuar, um trabalho muito interessante do locutor. É um vídeo bem curtinho, que é um vídeo de uma campanha mexicana falando sobre distanciamento social, defendendo o distanciamento social nessa época de Covid. Falando da importância do distanciamento social. É um vídeo que acho que é de 2 minutos. Esse não fui eu que fiz, o roteiro, mas tá lá. O que eu reparei? Tava lá a audiodescrição falando o que acontecia, sei lá quem encostou em sei lá quem, teve várias
esferas verdes que lá representam o coronavírus. Aí tem uma hora que duas pessoas dão um abraço. E o locutor, o Júlio Franco, aliás, né, muito bacana, ótimo locutor, ele, ele narrou esse um abraço. E do jeito que ele falou, esse abraço soava como um ataque. E isso foi muito legal, teve tudo a ver com a cena. Porque você pode falar um abraço de vários jeitos. Você pode falar mais sorrindo, um abraço. Você pode falar irônico, tipo, ai, abraço pra você. Tipo assim, nossa, te odeio. E não foi a mesma Super coisa. Você isso pode. mesmo, gente. Que legal, eu não tinha parado pra Então, pensar. mas eu posso falar, tipo, ai, manda um abraço pra sua irmã. Ou manda um abraço pra sua irmã. Tipo, eu não disse a mesma coisa. Não. Eu escrevi a mesma coisa, não disse a mesma coisa. Então o locutor tem essa função. E nesse momento ele falou, dão um abraço como se o abraço fosse um ataque. Por quê? Porque nesse material eles estavam falando de contaminação. Esse abraço podia ser uma contaminação. Teve tudo a ver com o material. A escolha de como você vai usar a voz, ela pode ser definidora na audiodescrição. Por isso também é muito bacana quando a gente pode se comunicar com o locutor. Já tive essa oportunidade, é ótima. Falar assim, então, do que eu analisei nessa cena, vai para esse lado. Você podia contemplar isso na locução. É muito legal quando a equipe está entrosada. Depois da Uhum. locução, depois da audiodescrição gravada, ela vai para edição de áudio, que é um outro trabalho que às vezes as pessoas esquecem, mas é definidor na audiodescrição. Por quê? Esses segmentos de audiodescrição têm que ir para o lugar certo. Então, nos meus roteiros de audiodescrição tem muitas deixas. Tipo assim, depois do toque-toque da porta, eu coloco o lugar onde é para colocar o segmento. E a pessoa que edita o áudio vai fazer esses encaixes. Então, tem toda essa gente construindo uma audiodescrição. Tudo isso para falar que o trabalho de locução ele é muito importante porque a voz pontua. Aliás, a Beatriz, né, Beatriz Porto, que está aqui, que eu falei que eu trabalhei na audiodescrição da peça da Companhia Barco, que é o grupo de teatro que ela participa. Teve uma cena em que eu reparei isso, que foi muito interessante, que tinha duas personagens, a dela e a da Andrea, mãe e filha. E elas repetiam o mesmo texto, uma pergunta e resposta, umas 5 vezes. E cada vez que elas falavam, era diferente. Claro Uhum. que eu não vou lembrar exatamente o texto, mas era uma coisa, tipo, a filha falava, que bonito o seu canto, bonito o seu cantar, mãe, de onde vem? Mas parece que da primeira vez ela falava, que bonito, mãe, de onde vem? Depois ela começava a ficar brava, tipo, bonito, de onde vem? Porque ela começou a desconfiar algumas coisas sobre a mãe, isso tem a ver com a peça. Mas eu fiquei Uhum. impressionada. Gente, o mesmo texto, dito 5 vezes, ele foi 5 textos diferentes. E esse é o poder da voz. Uhum. Então, aqui, A sua, saudação. a sua Poder da voz voz humana. ela pode trazer muitas vertentes para aquela palavra, né? Várias entonações para a mesma frase. Achei genial essa sua colocação. Eu vou ler aqui, tem alguns comentários. Elô tá aqui, ô Elô. Deixa eu te contar que a Elô foi. Eu tô só fazendo essas lives aqui porque ela me convidou para a primeira, e ela só me convidou para a primeira porque ela começou a audiodescrever no texto alternativo as fotos dela. E daí nós fomos unidos por uma audiodescrição. Ela é uma querida, assim, uma amiga sensacional. E ela é uma pessoa tão foda na audiodescrição que ela audiodescreveu até expressão facial, que muita gente que é iniciante, que não tem conhecimento, muitas vezes não faz, né? Uhum. Ai, que ótimo, que ótimo. Ela colocou o bichinho das lives pra te morder. Maravilhoso, maravilhoso. Ela escreveu aqui uma coisa muito legal, deixa eu procurar aqui. Tem um time certo, eu acho que ela tem muito um time para fazer isso. Não é só simplesmente ver eu falar o que está escrito, Um o que time, tá na né? Um foto. timing certo, tipo um É o tempo certo, timing é isso que eu quis certo, dizer. porque é por conta do voice Uhum. over, né? Eu, deixa eu achar, a Ela falou mais alguma coisa Ah, aqui. Muito legal o tema da live. A Fernanda é excepcional, não a conheceu. Obrigado pela live, Gabriel. valeu. Eu que agradeço. É timing mesmo, é que eu li muito rápido e o leitor nos traz. Rafa, Sogaib. E assim, as pessoas. É muito triste, né, que as pessoas não percebam a importância disso, né? É só simplesmente é uma coisa que as pessoas acham que não serve para nada, né? E quando serve, se tiver, pois muito que bem, se não tiver, pois muito que bem também, né? E você acha que assim, o que falta para se conscientizar? Falta, sei lá, a Globo ter audiodescrição nas novelas? O que você acha que falta para a audiodescrição ser mais difundida, assim? É uma boa pergunta, porque eu tenho certeza que ela é pouco difundida, muita gente não sabe o que é, mas o que faria essa difusão aumentar? Eu acho que sim, uma obra.
grande, assim, muito conhecida e com muito público ter a audiodescrição, talvez fosse uma coisa que fosse chamar a atenção. A live da Marília já chamou atenção. Gente que não sabia o que era audiodescrição passou a saber. E eu acho muito importante os produtores de conteúdo começarem a saber. Quem tem que saber o que é a audiodescrição e o impacto que ela causa também são os diretores. Quem faz filme, faz novela, faz show ou peça de teatro. Eu acho que uma conscientização nos produtores de conteúdo pode fazer muita diferença. Porque o impacto que a audiodescrição tem no público é o público que vai dizer. Porque falta pesquisa também, não tem tanta pesquisa acadêmica na área de audiodescrição. Eu tenho muita vontade de fazer um mestrado em audiodescrição, mas eu acabei encontrando um obstáculo, que é o acesso a roteiros. O meu texto meu TCC da pós-graduação é sobre audiodescrição em cinema de horror. E ele chama Eu Ouço Vozes e Elas Me Dizem Coisas. Eu adoro trocadilhos. E eu queria muito evoluir essa pesquisa de audiodescrição em cinema de horror para um mestrado. Como a audiodescrição lida com o horror, porque eu gosto muito de filme de terror, eu sou uma grande fã do gênero. E como audiodescrever o horror? Como passar o horror de uma cena do visual para o textual? Eu gosto muito disso aí, eu Que gosto muito de genial, fazer. cara. Eu nunca tinha Mas, pensado nisso. não, sim, tem todo. Lá no artigo eu falei sobre como você conhecer o gênero, você conhecer literatura de horror pode ter um impacto positivo na sua audiodescrição. Para audiodescrever cinema, você estudar um pouco de cinema pode ter um impacto muito positivo. Eu fui atrás de estudar som no cinema, porque a audiodescrição, ela interage com o som. Então eu fui estudar som, leitmotiv, como que é o impacto da música no cinema de horror, qual é o impacto dos sons. Eu fui estudar muita coisa sobre isso aí. Porque eu falei que eu queria evoluir essa pesquisa para um mestrado, mas é muito difícil a gente ter acesso aos roteiros ainda. Alguém teria que me passar os roteiros para eu poder estudar. E nem sempre no Brasil a gente consegue esse tipo de material, nem sempre esse tipo de trabalho vai ser escolhido para uma bolsa do CNPq ou da FAPESP. Então, a gente ainda vai engatinhando, mas mais pesquisas são necessárias. Pesquisas de recepção também. Pesquisas de público, para ver como essas audiodescrições estão sendo recebidas. Mas parece que é tudo muito novo ainda. Você, Gabriel, eu te pergunto, você tem costume de assistir material audiodescrito? É comum para você lidar com audiodescrição ou nem tanto? Olha, eu acho que assim, se tiver, eu sou muito grato, mas assim, infelizmente, por não ter tantos, eu já me acostumei quando não tem, entendeu? Mas eu perco uma boa parte, assim, eu acho que assim, se tiver, é genial. Não sei se você conhece aquele filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Conheço. Eu assisti ele sem audiodescrição, e acho que logo quando saiu, e depois eu assisti com audiodescrição. É assim, se eu aproveitei 75% do filme sem audiodescrição, aproveitei 110% com a audiodescrição. Porque as cenas não verbalizadas a gente perde muito, né? Porque assim, a verbalizada você ainda consegue entender um pouco, perguntar alguma coisa. Mas e quando todo mundo fica silencioso, olhando um pra cara do outro com cara de raiva? A gente não consegue saber isso, né? Sim, a ideia da audiodescrição é isso mesmo, é cobrir onde não tem informação rastreável por som. As informações que já são rastreáveis por som, a gente não vai redundar, a gente não vai repetir elas. Se um personagem falar, sei lá, tô saindo, a gente não precisa falar, ele está saindo. Ele já falou que ele está saindo. A gente não precisa repetir o que é dito, a gente precisa cobrir o que é visualmente informado e não é auditivamente rastreável. Essa é a ideia da audiodescrição mesmo. Mas a ideia, o que eu te perguntei é isso, porque a ideia não é restringir o público e decidir que a pessoa com deficiência visual só pode assistir material audiodescrito. Não, a pessoa com deficiência visual pode assistir o que ela quiser. Mas se a audiodescrição fizer o aproveitamento ser melhor, é o público que vai perceber isso aí. Olha, assistiu um conteúdo com audiodescrição e sem, e como foi muito melhor. Isso é vocês que têm que dizer. Porque vocês podem, inclusive, dizer, não, essa audiodescrição não fez diferença, podia ter assistido sem ela. É uma resposta possível. A gente tem que fazer essa pergunta para receber essas respostas. Será que as nossas audiodescrições estão melhorando o aproveitamento dos conteúdos? A gente tem que saber se estão. Até hoje, o meu feedback tem sido positivo. Eu recebi muito feedback positivo de público que assistiu coisas que eu fiz. Inclusive a live da Marília. A gente recebeu mensagens e, nossa, foi muita mensagem bacana, muita gente que curtiu. Então a gente acha que está indo no caminho certo, mas é sempre o público que vai determinar isso.
Uhum. Gente, que horas são, Fer? Você tem a hora aí? Porque senão o Instagram vai expulsar a gente, infelizmente. Porque eu ficaria até amanhã aqui conversando, que o assunto tá muito legal. Aqui está falando que são 9h58. É, deve estar no finzão, Gente do deve estar no céu. finzão já. Tá no finzão, certo que eu perguntei. Eu vou fazer rapidinho com você. Então, o espaço do Jabá, que é o espaço para você divulgar os seus projetos e seu trabalho. Eu gostaria de te agradecer muito por ter vindo. Eu vou te chamar de volta porque foi, acho que assim, uma das lives mais ricas que eu já fiz em toda a minha vida. Aprendi muito, muito, muito com você. Ah, obrigada. Também aprendo muito com as suas. Estou sempre acompanhando suas lives aqui. Eu vejo seu nome aqui sempre perguntando, comentando, eu acho genial. O espaço é seu, fica à vontade. Jabá, vamos ver. Bom, já falei que agora eu estou com um canal no YouTube, que é o Doses Antitópicas. Então lá vocês podem me stalkear com facilidade. Vocês podem assistir as coisas que eu decido postar, que eu decido traduzir, áudio descrever. Tô construindo isso aí, tô construindo playlists e espacinhos no canal. Fora isso, vocês podem me achar no Instagram também, né? Aqui nesse Instagram, Fernanda Braencha, e no Instagram, Grafites Audiodescritos, que é o Instagram específico para os grafites. Também o Instagram da TraduSound, que é a empresa com a qual eu tenho parceria, porque eu trabalho independente e também em parcerias com empresas, dependendo do contexto e do projeto. A TraduSound é uma empresa com a qual eu trabalho bastante, é da Ana Júlia Perrotti e do Rafael Nimoy, dois grandes Uhum. profissionais também, muito bacanas, recomendo muito cursos que eles deem. Então o Instagram da TraduSound também tá aí, tá chegando perto dos 500 seguidores, vamos ver, vamos chegar no Sigam lá, 500. gente. Ah, tem o canal no YouTube da TraduSound também, que lá tem algumas coisas que eu fiz em parceria, então também tá lá. Aí o que temos? Temos Instagram, temos YouTube, Facebook e acredito que é isso aí. Gostaria de te Tem outra. agradecer muito. Deixa eu ver se tem só mais uma pergunta que tinha aqui rapidinho. Uhum, Foi demais, aprendi muito mesmo. obrigada. Parabéns, Fernanda, lindo trabalho. Gente, infelizmente eu vou ter que desligar, que dor no coração. Deixa eu Uma ver hora é aqui. pouco, né, gente? Dá uma hora Não, e meia gente, Instagram, pô. eu também acho. Brigadão, Fer, brigadão pra todo mundo que ficou. Com certeza eu vou te chamar de volta. Ó, mês que vem eu te encho o saco de novo, porque Fernanda, tipo, é das madrugadas, gente. Sim, quero. Foi É isso aí. sensacional, aprendi muito, foi genial. Valeu, gente. Valeu, Gabriel. Valeu todo mundo que fez aqui, que fez perguntas, que comentou. Tô aí, me sigam, mandem mensagens, façam Convidem Fernanda pra perguntas. live, Sim, por favor, convidem para live, mandem jobs. Estamos sempre aí. uns contratos vitalícios. É nóis, gente. Sim, Brigadão, viu, Fer? gente. Vou desligar, gente. Sabe aquele momento que Ah, você despede da pessoa no shopping e encontra de novo na escada rolante? Falar ah. tchau em live e não desligar é parecido com isso. É muito parecido. Agora eu vou desligar. Vai lá, tchau. Tchau, tchau, gente. Brigadão pra todo mundo.